doença que divide o mundo da pessoa ao meio. A angústia que mora dentro e o perigo que vive lá fora. Eu não queria aceitar a hipótese de eu estar com algum problema. Não aceitava. Marco Antônio Fronteira, 57 anos, médico. A depressão chegou ainda na juventude. Ao contrário do que pensamos, nem sempre um cenário desolador é o berço da doença. No caso dele, tinha acabado de se formar, era tenente do Exército. Foram mais de 10 anos convivendo, sobrevivendo com a depressão. Uma dor tão intensa que Marco resolveu mudar a vida radicalmente, ter fé na melhora. Depressão é coisa do passado, né? A minha luta agora é totalmente diferente, é para ajudar as pessoas. Diante dos olhos, a vida passa por um quadrado estreito. É assim que Roberto Carlos tem assistido o vai e vem das ruas, os dias andarem devagar. As doenças que afetam a mente maltratam o corpo e a alma. Isso porque costumam caminhar de mãos dadas com a desinformação, com preconceito. A frase que o deprimido mais escuta é falar assim: isso é frescura, isso é manha. Roberto Carlos, 39 anos, casado, pai de 4 filhos, cobrador de ônibus. Desde 2012, afastado do trabalho. No caso dele, a depressão se tornou incapacitante. Uma sombra que rapidamente foi tirando as cores e os contornos da vida. Por conta das crises intensas e frequentes, há mais de 6 meses, o Roberto já não sai de casa. Passa a maior parte do tempo assim, no quarto, na cama. A esposa e os filhos se revezam para não deixá-lo sozinho. Além do sofrimento, a doença tem adiado e muito o retorno ao trabalho, o que tem comprometido a renda da família inteira. 2 dos 4 filhos já tiveram que deixar a escola para ajudar nas despesas, já que a Vânia não pode passar tanto tempo assim fora de casa. Antes eu falava assim, né, que quando eu via na televisão, eu falava assim, depressão deve ser coisa para rico, que não precisa sair dentro de casa, tem empregado, tem... Eu falo, pobre não pode ter depressão. O que eu preciso é de um tratamento assim, mais firme, que eu fique internado, para que eu possa ter minha vida de volta, para mim poder ser o que eu era, porque eu não sou desse jeito. Nem sempre a depressão se manifesta como uma tristeza profunda. Pode aparecer também como irritação, indisposição e falta de interesse por coisas simples da vida. Duração e intensidade também podem diferenciar uma tristeza normal da depressão, que é incapacitante. Com diagnóstico e tratamento corretos, cerca de 80% dos pacientes vão apresentar melhora em aproximadamente 1 mês. Mas para uma pequena parcela, a doença permanece implacável. É a depressão resistente. Eu tenho tristeza persistente, eu tenho ideação suicida. Isso é simplesmente uma expressão dos circuitos cerebrais que são responsáveis pelo processamento das emoções. Esses circuitos estão funcionando de uma maneira inadequada. Durante nossa reportagem, Roberto Carlos pediu ajuda e tomou uma decisão corajosa. Por vontade própria, se internou nessa clínica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Acompanhamos o cobrador durante a internação, onde foi atendido por médicos e psicólogos. Ele vai passar por terapeuta, vamos trabalhar a parte de esportes e de alimentação desse paciente para que esse paciente retorne ao convívio em sociedade. Por várias vezes, Roberto Carlos pensou em desistir. O pensamento nesse momento é: se eu continuo doente na minha casa, ou se eu continuo no tratamento aqui na clínica, entendeu? Numa fase ainda bem difícil, antes de deixar a clínica nesse fim de semana, Roberto pediu para ver a família, os filhos. Eita, cadê o abraço do pai? Ai, beijo do pai. Pai, dá aquele abraço forte. Um encontro diferente dos que viveram nos últimos meses, repleto de sentimento,
o que desperta a esperança de que logo ali, no futuro, tudo possa ser como antes. Felicidade é eu poder andar como qualquer ser humano, poder ter o direito de ir, vir, e não viver trancado como um passarinho na gaiola. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Para você que está nessa situação aí, eu quero que você, por favor, mande uma mensagem para o nosso SOS, que é o 011, o 3573-3500, à sua disposição. E tudo que você mais precisa para dar a volta por cima é fazer um pacto com Deus, se voltar, ouvir a Deus. Todo o sofrimento que a humanidade passa, enfrenta, é por uma causa. Não ouve, não escuta a voz de Deus. A voz de Deus, a Bíblia fala que é majestosa, traz paz, traz segurança, traz uma força, traz um poder para que você possa continuar a jornada da vida, que não é fácil. Por isso que todas as segundas-feiras, eu sempre tenho falado aqui, traga a sua Bíblia, para que você ouça, para que você entenda o que Deus quer de você. E nessa próxima segunda-feira nós estaremos em cima disso aqui, olha, o dia da virada, o dia da virada financeira. Por que vai ser a segunda-feira da virada? Porque a primeira segunda-feira do segundo semestre. Então uma virada precisa acontecer, uma mudança de vida, uma transformação tem que acontecer. Esse ano de 2023 tem que ser diferente para você. E para provar tudo isso que eu estou falando aqui, que pode acontecer, esse rapaz que eu quero colocar agora como depoimento, quando eu conheci ele, estava numa situação também de depressão. Ele passou pela depressão. Ele passou por um momento tão difícil, mas tão complicado, que nós tínhamos que, para falar com ele, ir no quarto, porque nem da cama ele conseguia se levantar. E hoje está aí dando o depoimento dele. Coloca, por favor, a história do Léo. Olá, meu nome é Léo, eu tenho 42 anos, eu sou empresário no mercado imobiliário. Eu cheguei na igreja exatamente 21 anos atrás, com a vida destruída em todas as áreas. Vida profissional, era assalariado há anos e não tinha perspectiva de crescimento. Vida amorosa, nunca tinha sido feliz com ninguém. Vivia em noitadas, bebidas, envolvido até com muitas mulheres, mas tudo para tentar preencher um vazio que havia dentro de mim e nunca conseguia. E para piorar, eu perdi a saúde. Fui dormir numa noite normalmente, no outro dia eu acordei e dei uma paralisada da cintura para baixo. Ali eu fiquei internado, tomando banho na cama, fazendo todas as necessidades ali, e foi um desespero total. E foi dessa forma que eu cheguei na igreja, que eu cheguei nas correntes, literalmente carregado. Precisei da minha mãe me ajudar de um lado, o obreiro do outro, e eu vim inicialmente buscando a cura, né? E ao aprender a usar a fé, essa fé inteligente, que Deus ele pode tudo, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode transformar uma vida amorosa, uma vida sentimental e pode também prosperar. Deus ele é dono de tudo, né? Então foi essa fé que eu aprendi nas correntes e aprendi a exercitar, aprendi a colocar em prática. Aí primeiramente fui totalmente curado, sem sequelas, livre de todos os males, todos os maus costumes, liberto de tudo, de todos os vícios, né? E aí eu aprendi realmente a usar minha fé. Aí houve uma transformação interior, eu também tive um encontro com Deus, tive uma vida transformada, recebi o Espírito Santo. Depois Deus me preparou uma mulher de Deus, hoje também eu sou muito bem casado. E aí começou também um processo de prosperidade, né? Eu comecei a ter muito êxito em tudo que eu faço na minha vida profissional. Trabalho com vendas há muitos anos, né? E fui tendo muitos sucessos, né? Um êxito atrás de outro, até que eu entrei no mercado imobiliário há 13 anos. E daí eu entrei de cabeça, me dediquei bastante, me especializei e aliado à fé que eu recebo todos os dias no congresso, toda segunda-feira, o pacto que eu tenho com a palavra de Deus, Deus tem aberto muitas portas e tem feito extraordinário na minha vida. Hoje nós temos uma imobiliária muito bem estruturada, nós temos 120 colaboradores, nós acabamos de inaugurar agora uma segunda loja, uma loja específica de lançamentos, que são imóveis novos, são as tendências do mercado. Nós temos uma sólida parceria com os principais incorporadores do país. Nós, através dessa parceria, nós temos hoje
uma quantidade muito grande de plantões de vendas, onde tem lá os stands, os apartamentos decorados, onde nós podemos colocar os nossos profissionais para estar trabalhando. Nós temos visto a mão de Deus diariamente nos nossos negócios, na nossa empresa. Até quem passa correndo está vendo a grandeza de Deus na nossa vida e na nossa empresa. Então a gente tem feito vendas internacionais, clientes que moram nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra, na Irlanda, Singapura, Alemanha, Dubai. Nós temos feito negócios em vários lugares do planeta e Deus tem nos honrado, tem honrado a nossa fé, tem aberto a nossa visão, tem nos dado sabedoria, direção para tomar as decisões corretas, né? Tem nos dado força, coragem também e tem sido conosco, né? Então hoje nós temos essa imobiliária muito bem estruturada, que mais cresce na nossa região. Nós temos um programa semanal de televisão também em rede aberta, isso é inédito. É um programa de meia hora que vai ao ar todos os sábados, também com parceria com os principais incorporadores do país. Hoje moramos muito bem, temos um veículo de luxo, eu tenho meu veículo, minha esposa tem o veículo dela, temos um veículo da empresa também, fazemos investimentos também no mercado imobiliário. E hoje nós temos visto a mão de Deus na nossa empresa, nos nossos negócios. Através da nossa empresa nós estamos podendo contribuir também com a prosperidade de 120 famílias, que são esses nossos colaboradores. E a nossa empresa também está podendo ajudar outras empresas, porque nós temos as empresas que somos parceiros, né? Os nossos fornecedores, também os incorporadores, que temos essa parceria, como eu disse, aí, com os principais do país. Então, através da nossa empresa, tem sido um instrumento de prosperidade, não só da nossa família, mas da família dos nossos colaboradores e também de outras empresas que temos parceria. Então, isso nos traz uma alegria imensa e poder glorificar o nome do nosso Deus. Obrigado a todos. O que Deus fez na vida do Léo, Ele quer fazer também na sua vida. Se tão somente a senhora, o Senhor, você que está me assistindo agora, fizer um pacto com Ele. Não importa o problema que você está vivendo, o tamanho do problema. O que importa é o poder de Deus, que entrando na sua vida, você vai conseguir se levantar, vai ter forças e vai dar a volta por cima. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Se você não tem a sua aliança do pacto, eu vou pedir até para mostrar aí agora, essa aliança, você vai vir pegar a sua. Se você já tem a sua aliança, traz ela. É gratuitamente. O melhor, ela tem um preço. O preço é o empenho da sua palavra. Você pega essa aliança em cima do altar e assume o compromisso desse ano lutar com Deus para resolver a cada problema e a cada situação. Eu vou colocar agora a história da dona Adelir e daqui a pouco eu volto comentando mais. Como é que a senhora chegou? Pastor, quando eu sempre vim de uma família muito pobre. Ontem a gente estava até relembrando do passado, né? A minha família era tão pobre que a minha mãe ela dividia um ovo para 3 comer. Era muita pobreza. Pobreza mesmo, assim que à tarde a gente não tinha pão para comer e nós falávamos era curruíra. A gente fazia farinha de mandioca com açúcar frito e canela e tomava com café, porque a gente não tinha pão. Miséria. Miséria. Se falasse para a senhora que um dia a senhora estaria aqui dando testemunho, se falasse para a senhora que um dia a senhora ia ter o que a senhora tem hoje, que é muito, a senhora acreditaria? Não. Pastor, assim, e quando eu fui para a igreja, pastor, eu fui por um problema de saúde que eu tive, pela fé da minha mãe eu fui curada, e fui, mas eu não permaneci. Eu sempre gosto de colocar isto, porque isso é algo que marcou muito dentro de mim. Aí a situação minha ficou muito grave, porque eu saí da igreja e eu já não queria mais ficar com meu marido, porque o meu marido ficou desempregado mais do que 1 ano. E ali começou a miséria total, muito grande na minha vida, pastor. Porque fazia pouco tempo que eu era casada e eu tinha uma filha de 3 anos na época. E eu estava desesperada, eu não queria mais meu marido. Eu falava para ele que eu não queria mais ele. Eu culpava ele pela situação. Hoje eu sei que não era culpado. Mas o senhor imagina uma pessoa casada há 3, 4 anos e um marido desempregado há mais de que 1 ano, devendo para agiotas, cheque na cidade sem fundo, a vida humilhada, envergonhada, ameaçada até de morte, meu marido estava.
nessa época. Foi um dia que a minha irmã chegou e falou, sabe por que tu tá assim? Porque tu não devia ter saído da onde tu saiu. Eu estava tão revoltada, pastor, porque ela falou para mim, mas ela não vinha na igreja. E eu falei para ela assim, se é tão bom, por que tu não está lá? Vai tu. Mas aquela palavra, aquela semente ficou dentro de mim. E um dia eu fui para buscar roupa na fábrica, cheguei lá, não tinha roupa. E ela falou, dá uma voltinha por aí, depois tu volta. E nessa voltinha eu passei na frente da igreja. Aí eu olhei a igreja, tinha pouquinha gente, mas tinha um versículo que eu nunca vou me esquecer, que dizia assim, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu lembro que eu estava precisando de tudo. Paz, que eu não tinha mais, harmonia não existia mais. Vida financeira era a maior humilhação do mundo. Eu nunca pedi nada para o meu pai, porque eu saía de bicicleta às 6 horas da manhã, deixava a minha filha com a minha mãe cuidando, e voltava às 7 horas, 8 horas da noite. Nessa época, eu pesei 43 quilos. De tão magrinha que eu fiquei, porque eu só andava de bicicleta. A primeira coisa que eu fiz foi obedecer aquele versículo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu esqueci que eu estava com problema no casamento. Eu esqueci que eu tinha dívida. Eu esqueci que eu estava sendo humilhada, envergonhada. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, eu quero ter o Senhor, meu Pai. Que eu nunca, não sei o que é o Senhor. Eu tive 2 anos na igreja. Assim, caiu a ficha, né? Caiu a ficha e eu falei para o meu esposo. Nesse dia eu cheguei e falei para ele, tu não precisa ir comigo. Só não me impede de ir. Não vou mais brigar contigo, não vou mais te culpar de nada. Eu só vou buscar Deus para a minha vida. E se um dia tu querer ver em mim Deus, e tu querer buscar Ele, tu vai buscar também. Mas eu não quero que tu vá por mim, eu quero que tu vá por ti mesmo. E foi 1 ano, pastor. 1 ano de luta, porque foi muita persistência minha, porque eu morava muito longe da igreja, eu vinha de bicicleta, eu cheguei a vir um dia de carroça para a igreja, não era lá no banco da carroça em cima, não, era na caixa da carroça mesmo. E eu lembro até hoje. Eu falei para o marido, deixa eu ir, ele falou, sozinha tu não vai, mas aquele dia foi tão forte que ele decidiu a vir. Ele não vinha na igreja, brigava porque o pastor terminava a reunião tarde. Eu comecei a falar para ele, pede o que tu quer. Pede aqui no papel, eu vou levar e Deus vai abençoar. O primeiro pedido que ele fez, pastor, ficou marcado até hoje na nossa vida, na minha e na dele. Que fazia mais de 1 ano, ele não conseguia emprego. E daí ele saiu e falou assim, hoje eu vou sair para pedir emprego. Eu falei para ele, tu não está fazendo voto comigo. Se tu for fiel, esse emprego vai ser teu, tu vai arranjar emprego ainda hoje. E ele saiu, quando ele voltou, ele falou assim, tinha 7 na minha frente. Eu falei, os 7 vai ser os últimos, tu vai ser o primeiro, tu vai ser chamado. Se tu for fiel, tu vai ser chamado. E ali Deus começou a abrir as portas, pastor. Começou a dar emprego para ele, logo em seguida Deus começou a me dar visão para mim começar a buscar coisas, comecei a vender de porta em porta, mas vendendo já o que era meu. Se a pessoa obedecer, dá certo na vida dela? Olha, pastor, eu sempre falo assim, eu sempre falo, e até falei para o senhor que veio me trazer, eu não peço para mim, eu peço para glorificar Jesus. E eu tenho uma coisa comigo, pastor, para o meu ego, para o meu eu não precisaria de nada disso. Só o Espírito Santo e eu servindo a Deus era o suficiente para me ter uma vida realizada com Deus. Mas eu sei que o meu testemunho fala muito para as pessoas. Eu peço para Deus, não deixa eu errar, Senhor. Eu não posso errar, meu Deus. Eu não posso ficar com medo. Tira o medo, tira tudo. E eu confio só em Ti, Senhor. Porque se eu errar, eu sei que vai ser 6 meses sem nada de eu ver Deus na minha vida. E se eu colocar certo, eu sei que Deus me surpreende no que eu não imagino que vai acontecer. Amém. Eu aprendi assim, pastor. Forte, né? Fiquem de pé, bem forte as nossas palmas. Deus abençoe a senhora. Todas essas histórias são testemunhos, são depoimentos de pessoas que chegaram aqui e usaram a sua fé, manifestaram a sua fé. E Deus respondeu elas como respondeu a Gideão. O nosso herói da fé esse mês é Gideão. E a revolta e a fé dele libertou não só a família dele, mas uma nação toda. Acompanhe a história do Fábio, que também é um vencedor. Eu volto daqui a pouquinho. Como é que é o nome do senhor? Fábio dos Reis. Fábio dos Reis, né? Fábio,
como é que estava a situação, sua vida, antes de você vir segunda-feira, antes do pacto, Vale do Sal, os propósitos? Como é que estava? Pastor, eu sempre fui uma pessoa que tive energia, né, para trabalhar, estudar, né, para procurar o meu caminho, só que sem orientação, né, sempre com, como diz, com as forças dos braços, né. Então, eu sempre, final de semana, buscava procurar a questão de estudo, trabalho, mas sempre dividia, né, com questão de ir para locais como balada, bebia, né, bebia muito final de semana, não tinha orientação nem a sabedoria, né, que graças a Deus eu consegui conquistar vindo aqui para a igreja, né, através, eu tenho que agradecer da minha esposa que o ano passado me trouxe, eu comecei a ter essa orientação, comecei a ter essa força espiritual e a sabedoria. A esposa, né, te trouxe? A esposa me trouxe, Legal. Eu estava desviado, né, não, era incrédulo, né, não acreditava, então se falava em igreja, falava universal, eu desacreditava, né, então graças a Deus eu agradeço pela minha esposa ter me trazido, ter me colocado aqui no caminho de Deus e hoje, esses meses, né, que eu estou aqui, tudo começou a se organizar, né, então a gente foi plantando essas sementes, né, e graças a Deus hoje é uma vida organizada, uma vida com fé, muito amor, né, na família, o entendimento, né, do relacionamento junto com ela. Graças a Deus a gente conseguindo agora encaixar todas as peças. Agora esse mês eu vou casar, vou oficializar o meu casamento com ela. Questão de trabalho, estamos empreendendo coisas novas, né, com essa sabedoria, com a fé e tudo isso que Deus está colocando na nossa vida, a gente está conseguindo empreender e eu agradeço muito por isso, pastor. Fábio, você é antes do congresso, antes da palavra, antes da fé, antes daquele convite da sua esposa, e hoje você é outra pessoa. Sim, graças a Deus. E o bom é que tem muito a evoluir, eu tenho muito a buscar ainda, mas eu agradeço por ter tido a oportunidade de conhecer, né, a igreja, de ter conhecido, ter esse convívio, ter esse momento aí congregando junto com vocês e ter esse entendimento de Deus. Então, eu acho que tem muita coisa a evoluir, graças a Deus por isso, né? Eu glorifico todos os dias, né? Eu ter conseguido, a minha esposa, né, ter conseguido me trazer, eu estar aqui agora presente, buscando a palavra, tendo fé realmente, e essa oportunidade, eu digo que é uma oportunidade, né, que Deus coloca para a gente e eu tenho muita força agora, muita vontade. Deus transformou realmente a minha mente, a sabedoria que eu tenho hoje para querer buscar sempre mais, né, a palavra de Deus, e eu agradeço muito, muito por isso, pastor. Fábio, compensa essa pessoa vir segunda-feira, né? Mas não tenha dúvida disso. Eu acho que as pessoas que ainda têm dúvida, né, ou infelizmente não têm o conhecimento, né, da palavra, né, presença de vida, né, prova viva disso, eu digo, busquem o caminho de Deus, tenham fé, que realmente Ele vai, tudo que você precisa, Ele vai colocar na sua vida. Amém, Fábio. Amém. Muito mais vai vir. Hoje é o primeiro de muitos que você vai subir aqui para dar. Glória a Deus, pastor. Amém. Obrigado. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E o melhor momento para você estar conosco é esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento da campanha de Israel. Você que já sofreu, você que vem sofrendo, você que diz assim, eu não sei mais o que fazer para mudar a minha vida. Hoje ainda você pode estar conosco,
saiba como entrar na campanha, como participar dessa campanha. E uma coisa é certa, Deus, Ele nunca mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre. Se você vier, fizer a sua parte, com certeza Ele faz a dele. Deus te abençoe, nós te aguardamos aqui.